Nós vamos conversar agora aqui no Jornal da Bandeirantes, gente, com o presidente do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, Valdir Sebastião de Nuevo Campos Júnior, desembargador Nuevo Campos, conosco aqui em áudio e vídeo para falar sobre eleição 2020. Como é que vai o senhor? Tudo bem? Bom dia. Um prazer estar com os senhores aqui. É um momento importante em que a gente pode prestar informações ao nosso eleitor. Estou à disposição. Bom dia, Thaís, Cláudio, Thaís e Pedro. É um prazer estar aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Desembargador, já é difícil, né, organizar uma eleição num colégio eleitoral do tamanho de São Paulo, que é o maior do país. Imagino como deve ser a partir de agora, né, com essas restrições impostas aí pela pandemia. Quais são as principais mudanças? Como que o TRE está trabalhando para conseguir chegar no dia 15 de novembro com tudo pronto para a realização do pleito, hein? Nós estamos tendo, né, um ano extremamente difícil, extremamente complicado. Já tínhamos um panorama difícil por conta da nova forma de comunicação social através das redes sociais. Então, a desinformação, as fake news eram já uma preocupação. E agora nós temos aí a pandemia. Evidentemente que nós tivemos que adiar algumas preparações, mas agora estamos, depois que foi editada a emenda constitucional, com os novos prazos para as eleições, novos prazos para a propaganda eleitoral, estamos agora ultimando os procedimentos presenciais que são necessários para que coloquemos as urnas em condições de realizar as eleições. Mas serão realizadas normalmente, sem qualquer tipo de prejuízo para a estrutura do processo político eleitoral. Presidente, muito bom dia, bem-vindo ao nosso programa. Bom dia. Tem uma questão aí que foi levantada, inclusive, tem sido levantada por especialistas em eleição, né? E que é o seguinte: a emenda constitucional que alterou a data da eleição para 15 de novembro conferiu aos prefeitos, governadores e prefeitos, confirmando uma decisão do Supremo Tribunal Federal, conferindo a essas autoridades municipais o poder de alterar essa data, né, de 15 de novembro, se isso for do interesse da comunidade do ponto de vista sanitário, do ponto de vista da saúde pública. E aí, como a gente sabe, na política tem muito cabra sem vergonha, não é, desembargador? E aí o temor é o seguinte, é que isso venha a ser utilizado por prefeitos que mal nas pesquisas, ou dele na reeleição, ou do seu candidato, né, a substituí-lo, que esses prefeitos acabem usando isso. O cara está na mala pesquisa, precisamos de mais tempo. E aí decreta lá uma quarentena, um lockdown, fecha a cidade, né, no sentido de tentar com isso, ou pelo impacto, ou para ganhar tempo, alterar o curso natural, digamos assim, do processo eleitoral, para se beneficiar disso. Eu queria saber do senhor o seguinte: diante da ocorrência de suspeitas dessa natureza, né, ou de casos, como a Justiça Eleitoral deve agir? A Justiça Eleitoral está pronta para agir contra esse tipo de político, de prefeito, sabe, que use o poder que tem para alterar o calendário e com isso se beneficiar da eleição? Vamos colocar de uma forma mais ampla. Evidentemente que esse tipo de decisão pode, eventualmente, consistir numa distorção, né, do processo político eleitoral local. Mas também existem percepções diferentes a respeito do momento que nós vivemos da pandemia, do momento da gravidade da pandemia. Então, vamos imaginar que alguém sinta esse momento, né, esse temor de realizar as eleições por conta do momento vivido naquele município. A regra da emenda constitucional é de que as eleições não serão adiadas e que as autoridades administrativas e mesmo a Justiça Eleitoral
não poderá interferir sequer na propaganda eleitoral. Então, se ocorrer alguma situação extrema, e isso teria que ser com base num laudo pericial de autoridades sanitárias, estaduais, não municipais, mas estaduais ou federais, isso teria que ser submetido à Justiça Eleitoral. Ou seja, as eleições, em princípio, não serão adiadas e eventuais situações absolutamente excepcionais deverão ser submetidas ao Tribunal Regional Eleitoral. As autoridades administrativas não têm competência para adiar as eleições. Presidente, nesse momento aqui de registro de candidaturas, o TRE já sente uma explosão no número de pedidos de candidaturas a vereador por causa da mudança nas regras de coligações? Então, nós estamos no curso, né? Não temos números ainda, né? Mas nós estamos no curso dos registros de candidatura que vão até o final da semana. Inclusive, o dia 26 é o último dia de registro. Então, não temos números, mas as projeções, por conta do final da extinção das coligações na eleição proporcional, a estimativa é de que nós teremos uma quantidade bastante grande de registros de candidatos. Desembargador, o ministro Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, tomou uma decisão polêmica e ninguém sabe ainda ao certo, se essa decisão já vai valer para esse ano ou não, mas o fato é que gerou uma confusão a respeito de candidatura de negros, e o financiamento dessas candidaturas a partir do fundo eleitoral que os partidos recebem, O senhor já recebeu alguma orientação? Qual é a informação que o senhor tem a respeito do financiamento, dessas candidaturas, as chamadas cotas, para candidaturas de negros para a eleição de 2020? Veja bem, houve uma decisão do Supremo e a decisão do Supremo será cumprida, que é a questão da isonomia na distribuição dos recursos, tendo em vista a questão de cor, candidatos negros e candidatos brancos, colocados de forma genérica. Evidentemente que os parâmetros serão definidos pelo Supremo e, havendo a determinação, nós cumpriremos. Essa questão tinha sido submetida anteriormente ao Tribunal Superior Eleitoral, que por uma maioria apertada tinha concluído no sentido de se aplicar esse tipo de providência, de regra para a eleição, para a próxima eleição, não a deste ano. Mas a decisão do Supremo, por enquanto, no âmbito monocrático, foi nesse sentido, e se ela prevalecer, não for alterada, será cumprida. Desembargador, essa questão foi até bom o Pedro tocar nesse assunto, da questão racial nas eleições, porque a gente viu que o estabelecimento de cotas, por exemplo, para candidaturas femininas, acabou gerando essa coisa que a gente tem assistido a cada eleição, mas a eleição de 2018 isso foi ainda mais grave, de candidaturas laranja, de como os partidos não conseguem encontrar um número de mulheres dispostas a entrar no jogo político, a se candidatar, etc. Então registram candidaturas laranjas e acabou gerando tantos escândalos, O senhor não teme que essa questão, no que diz respeito à raça da pessoa, também não vai gerar isso? Porque se um determinado partido não tiver um número de candidaturas de negros, que atenda a cota, aí vai fazer o quê? Ou tem que ter, ou não, é como candidaturas femininas, ou tem aqueles 30% de candidaturas femininas, ou o partido simplesmente corre o risco de perder os seus votos, de não ver registradas as suas candidaturas. Com a questão dos negros, será o mesmo? Acontecerá a mesma coisa? O senhor não vê algum risco de um fenômeno também grande de candidaturas laranjas? Com relação à questão racial, a questão da cor, é um pouco diferente com relação às mulheres. As mulheres têm cota. Com relação a essa questão da cor, é uma distribuição paritária dos recursos. Então, havendo candidatos negros e brancos, ambos têm que receber proporcionalmente os mesmos recursos. E a fiscalização, ela existe. O Tribunal Regional Eleitoral, quando da prestação de contas
dos candidatos, dos partidos, vai verificar a realidade, se foi cumprida essa paridade na distribuição dos recursos, e mais, os grandes fiscais do processo eleitoral são o candidato, o partido, né, e principalmente o Ministério Público. Então, se alguém tiver conhecimento de algum tipo de distorção, deve usar esses legitimados para apresentarem essas questões à Justiça Eleitoral para denunciar e para colocar essa questão para a Justiça Eleitoral. Presidente, vai aí, Cláudio. Só Thaís, para concluir essa questão, porque tem uma dúvida, assim, como é que vai, só os partidos, então, é que vão definir a raça do candidato, né? Ou a Justiça Eleitoral vai criar uma espécie de câmara racial para definir quem é negro, quem não é negro, né? Porque é mais ou menos isso que aconteceu, por exemplo, nas universidades, quando se implantou o sistema de cotas lá atrás. Eu me lembro da revista Veja publicar uma reportagem, com a reportagem de capa, com a fotografia de 2 irmãos gêmeos. Um entrou na universidade na cota de negro e outro não foi aceito por uma espécie de tribunal racial na universidade na condição de negro. Eu queria saber como é que vai ser isso, como a Justiça Eleitoral vai, como é que eu diria, como vai proceder para a definição de candidaturas negras para observar essa cota de distribuição de recursos. Eu não tenho dúvida de que é uma questão complexa. Nós temos uma sociedade, uma população bastante heterogênea e, evidentemente, os parâmetros para isso deverão ser fixados, né? Principalmente em sede de atos normativos do Tribunal Superior Eleitoral, para que possamos ter aí. Mas, em princípio, cabe à pessoa que participa de uma convenção partidária para se lançar candidato se declarar, né? Declarar a sua condição. Presidente, queria perguntar para o senhor sobre essa campanha que está no ar hoje em rádios e TVs do TSE, conclamando mesários voluntários para a eleição de 2020. Isso aí já está dando resultado? Olha, foi uma ação extremamente importante do Tribunal Superior Eleitoral, porque mostrou que a Justiça Eleitoral, o ministro Barroso fez questão de deixar isso claro também, todas as vezes em que se manifestou, procurou o auxílio de médicos, de sanitaristas e estabeleceu protocolos que conferem segurança à realização das eleições. E essa veiculação dessa ação do Tribunal Superior Eleitoral com o médico Drauzio Varela gerou um efeito muito importante e nós estamos assim relativamente tranquilos. Tivemos a adesão de um grande número de pessoas, não estamos com defasagem no âmbito dos mesários voluntários. Pelo contrário, nós temos tido até contatos de pessoas que querem trabalhar nas eleições, acreditam nos protocolos de segurança. Quero agradecer ao desembargador Nuevo Campos, presidente do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. Nós voltaremos a nos falar aí pelas próximas semanas, né, para trazer para os ouvintes mais informações aí sobre a organização da eleição aqui no estado de São Paulo. Obrigado pela entrevista, até uma próxima. Um grande abraço, muito obrigado pela oportunidade.